Então, aqui eu vou tentar trazer algumas notícias rápidas que chamaram a minha atenção quando eu vi as newsletters e tal, e tentar juntar elas em alguma coisa para vocês, né? Então essa aqui é interessante, porque a gente tá falando muito das bets, né? Eu tô prometendo bastante para vocês que vai ter um videozinho expondo algumas coisas que eu descobri nas propagandas de Android das bets e tal. Então, saquem só essa chamadinha que saiu na newsletter do Philippe Deschamps. Ministério da Justiça solicita esclarecimento de fabricantes de celular sobre aplicativos de apostas supostamente pré-instalados. Empresas como Samsung, Motorola e Xiaomi têm um prazo de 10 dias para responder à Secretaria Nacional do Consumidor, que argumenta que a implementação de tais apps sem o consentimento do usuário pode configurar uma prática abusiva, especialmente quando afeta grupos vulneráveis como crianças e idosos. A Samsung ressalta que na fase de configuração inicial as aplicações mais baixadas são sugeridas aos usuários, mas as instalações só ocorrem mediante autorização. Então, eu achei interessante isso, porque a resposta da maioria das empresas foi: nada a ver, irmão, nós não fazemos isso, nós não temos nenhum negócio com essas empresas. A resposta da Samsung foi que a gente pré-instala algumas coisas que são populares, mas a gente pergunta. A gente pergunta se tu quer pré-instalar. E eu acho engraçado isso, porque eu reinstalei um Android no Motorola recentemente. E ele já vinha com vários joguinhos pré-instalados. Não era esse joguinho de bet, mas ele veio com, por exemplo, Coin Master, eu acho. Que é um dos joguinhos que eu vi quando eu tava fazendo a pesquisa sobre jogos de Android. Ele veio com umas outras coisas, ele veio com os outros aplicativos, e eu fiquei meio assim: eu não instalei isso, sabe? Da onde? E da onde que tem isso? Era Motorola, né? Mas a princípio eu pensei assim, tá, deve ser alguma coisa tipo Android para instalar alguns jogos populares. Eu pensei uma coisa assim, mas eu acho uma merda porque a maioria desses jogos são joguinho com microtransação para roubar o dinheiro das pessoas. Quando tem essas coisas de bet eu acho um pouco mais sério, assim. Não sei se é de propósito, eu acho que as empresas talvez não fariam isso só para não ganhar nada das bets ou quase nada, mas enfim. A gente nunca pode duvidar, né, do capitalismo, as coisas que eles fazem. Eu achei interessante prestar atenção nisso, e há mais uma acusação para as bets, e essa notícia me chamou a atenção. Tem um artigo original aqui do Tecnoblog, que daí vocês podem ler depois. Aí essa aqui me chamou muita atenção, e eu trouxe o texto para a gente ler junto, porque não é tão comprido, né? Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos acusa plataformas de streaming e redes sociais de coleta massiva de dados. Ah, não! Como assim? E eu já vou dizer, antes de eu ler isso, por que isso me irrita, tá, pessoal? Porque os Estados Unidos da América tem muito preconceito com o TikTok, com o que mais? Eles têm, sei lá, Quai, essas coisas. Ah, isso tudo está roubando os dados das nossas crianças, isso tudo está roubando dados dos cidadãos, isso tudo está estragando não sei o quê. Quando? Beleza. Pode estar fazendo isso. O TikTok tá fazendo a gente fazer dancinha e entregar todos os nossos dados e tal. Mas que porra que o Instagram tá fazendo? Literalmente copiou os algoritmos do TikTok para ficar cada vez mais parecido. Que porra que o YouTube tá fazendo com os shorts dele? Que porra que o Google faz quando ele nos segue por toda a internet, com seus trackings, com seus cookies, quando ele monta perfis da gente, Facebook, todos os produtos da Meta. Essas empresas todas são americanas, e eles geralmente não chamam muita atenção disso. Eles, tipo, geralmente assim, nossa, olha como o TikTok é horrível, o TikTok é do Partido Comunista Chinês e tal. E assim, eu não quero dizer que o TikTok é bom. Eu sou quase um boomer, né, para o pessoal da geração Z ou até as outras. Eu acho estranho aquele algoritmo lá, eu não fecho muito e tal. Eu queria que a internet fosse que nem ela era antigamente. Não roubavam tantos nossos dados. Mas, porra, pessoal, todas as redes sociais fazem a mesma coisa, diferentes sabores da mesma coisa. Isso sempre me deixa um pouco puto. Mas daí eu gostei dessa notícia, sabe? Eu gostei, assim, por isso que eu resolvi ir atrás. Vamos lá. Ao todo, foram 9 organizações investigadas durante 4 anos, incluindo Twitch, Meta, YouTube, X, TikTok e Discord. As companhias teriam retido indefinidamente informações de usuários registrados e visitantes, utilizando-as para lucrar bilhões de dólares anualmente com a venda de espaços publicitários. Outra preocupação levantada pela agência é a ausência de proteção adicional para o público jovem, que é tratado da mesma maneira que o adulto pelas empresas. Além disso, os dados coletados são utilizados para treinar modelos de IA sem a possibilidade de revisão, correção e exclusão. Que falta faz uma legislação na internet, né, Estados Unidos. Mas enfim, daí eu peguei o artigo do The Register e eu achei ele bem legal. E daí ele tá aqui, ó, não há maneira, é que tá escrito no way, é assim, tipo, você jura?
A vigilância lucrativa das Big Techs é ruim para todos e para a privacidade e liberdade. Esse é o título do artigo deles ali. Diz Lina Khan no mais recente esforço para controlar Meta, Google, Amazon e amigos. Está traduzido automático, então pode ser que esteja um pouquinho estranho, né? Enterrado sob os feeds intermináveis e vídeos de chamar a atenção da internet moderna, é uma rede de coleta e venda de dados que é talvez muito mais vasta do que a maioria das pessoas imagina e precisa desesperadamente de regulamentação. Essa é a conclusão que a FTC fez depois de passar 4 anos analisando dados internos de 9 grandes corporações de mídia social e streaming de vídeo nos Estados Unidos. Esses gigantes da internet estão coletando grandes quantidades de dados dentro e fora de seus serviços e o manuseio de tais dados é lamentavelmente inadequado, particularmente em torno de dados pertencentes a crianças e adolescentes, disse o FTC. Isso não é uma surpresa para os leitores regulares, né, do The Register. As empresas de mídia social e streaming de vídeo coletam uma enorme quantidade de dados pessoais dos americanos e os monetizam no valor de bilhões de dólares por ano, disse a presidente da FTC, Lina Khan, sobre as descobertas. Embora lucrativas para as empresas, essas práticas de vigilância podem colocar em risco a privacidade das pessoas, ameaçar suas liberdades e expô-las a uma série de danos. Você jura? É que assim, legal que as pessoas estão falando isso, mas onde é que você estava? Você estava fora do Brasil, irmão? Tava nos Estados Unidos, você estava fora dos Estados Unidos? O proprietário da Twitch, Amazon, Meta, YouTube, X, Snapchat, eu imagino, TikTok, Discord, Reddit e WhatsApp foram solicitados no final de 2020 a fornecer à FTC respostas para perguntas sobre sua coleta e uso de dados. O relatório de 129 páginas, tem um PDF ali, não quebra as coisas por empresa e o órgão de fiscalização dos Estados Unidos disse que nem todas as suas recomendações se aplicam a todas as plataformas. Dito isso, as descobertas são muito sérias. Primeiro, o relatório concluiu que muitos dos grandes players coletam e retêm indefinidamente registros sobre usuários e visitantes não registrados em suas plataformas e além, como mencionado, as práticas de proteção de dado abaixo do esperado, acho. Essa está mal traduzida, mas acho que está dizendo que eles não deletam todos os dados ou apenas deletam parte, né, dos dados quando as pessoas pedem a exclusão deles. Em segundo lugar, muitas das 9 empresas confiaram financeiramente na venda de espaço publicitário para terceiros com base em informações de usuários com pouca maneira para os internautas verem o que está sendo compartilhado e com quem. Isso leva à próxima descoberta. Muitas das empresas alimentam dados de usuários e modelos de IA para treiná-los. Uau, grande descoberta! É que não assistia ao canal Teclas, né? E os usuários não têm a capacidade de ter muitos desses dados excluídos, especialmente se forem coletados da plataforma. Nem os usuários, nem os visitantes não usuários tinham a capacidade de rever as informações usadas por esses sistemas ou seus resultados, corrigir dados ou determinações incorretas ou entender como as decisões foram tomadas, aumentando o potencial de novos danos quando os sistemas podem não ser confiáveis ou inferir informações confidenciais sobre os indivíduos. E daí eu vou chamar a atenção para vocês, eu sempre recomendo esse vídeo, ainda é bom, o vídeo que eu participo com o Ian, falando sobre a dita PL das fake news, mas que era a PL de regulamentação das redes sociais no Brasil, não era uma PL perfeita, porém, grande parte do que estava sendo discutido ali era uma transparência de como as empresas estão coletando nossos dados, quais dados elas estão coletando, quem é que está pagando por propaganda, quais propagandas estão aparecendo, que seria extremamente importante ter, pensando no período eleitoral, mas o tempo inteiro, e eu acho que os Estados Unidos também estão descobrindo isso. Mas o lobby, né, a bancada do like no Brasil, que são as pessoas que são totalmente avessas a que haja regulamentação das redes sociais, porque elas sofrem lobby dessas Big Techs, recebem dinheiro das Big Techs, vão lá para os Estados Unidos visitar as Big Techs. Inclusive vou trazer um texto nos próximos dias, onde eu mostro uma dessas visitas desses parlamentares brasileiros lá para os Estados Unidos para mamar a Big Tech. Essa bancada aí foi contra e a gente não conseguiu, foi totalmente enterrada a regulamentação das redes sociais, que seria muito bem-vinda aqui no Brasil. O regulador, né, o FTC, disse que também estava preocupado com a forma como os gigantes da web tratavam os adolescentes, cujos dados não são mais cobertos pela regra de proteção à privacidade online das crianças. A aplicação da regra COPPA termina aos 13 anos, mas que ainda precisam ser tratados como uma classe especial. E outra coisa, né? Os dados dessas crianças, a gente repercutiu há pouco tempo, que o Facebook disse que estava treinando IA não com dados de crianças, mas que como tinha dados de crianças misturado com os dados dos pais, fotos, contextos sobre eles e tal, eles estavam treinando também, né? Tipo, ups, foda-se que vão me processar, beleza, né? Eu quero que a FTC vá atrás deles. E enfim, é muito difícil acreditar nas Big Techs quando elas dizem, sim, a gente tem todos esses dados, e sim, a gente treina com todos os dados, a gente usa os dados para vender propaganda, mas não, a gente consegue discernir que isso aqui é um dado de criança e a gente não vai usar para isso, né? Me engana que eu gosto. Quase todas as empresas permitiam adolescentes em seu serviço de mídia social e streaming de vídeo e não colocavam restrições em suas contas e coletavam informações pessoais de adolescentes como fazem com os adultos, disse a FTC.
O Register entrou em contato com todos os 9 grandes nomes do relatório e a maioria não respondeu. O Google, que adquiriu o YouTube em 2006, nos disse que tem as políticas de privacidade mais rigorosas em nosso setor e não vende dados pessoais, embora possa ser argumentado que não precisa. Eu não sei o que era esse artigo aqui. Enfim, ele tá falando que o Google tem um monopólio bizarro de várias empresas. Eu imagino que é por isso que ele tá dizendo que ele não precisa vender os dados, porque ele já é dono de tudo que ele precisa para vender propaganda. Nem usa dados confidenciais para personalizar anúncios ou coletar dados de menores. Um porta-voz do X nos disse: o relatório da FTC é baseado em práticas do Twitter em 2020. X fez enormes progressos na proteção e segurança dos usuários desde esse período. Nossa, Elon, me engana que eu gosto. O cara tem 2 pessoas trabalhando no X, tá ligado? E não, mas deve estar melhor agora. A partir de hoje, apenas cerca de 1% dos usuários do X nos Estados Unidos estão entre 13 e 17 anos. Muito bom, tá acabando os usuários lá. O X leva a privacidade dos dados do usuário a sério e garante que os usuários estejam cientes dos dados que estão compartilhando com a plataforma e como ela está sendo usada, ao mesmo tempo que lhes fornece a opção de limitar os dados coletados de suas contas. Discord disse que, embora apoie a intenção do estudo, seu modelo de negócio difere tanto dos outros órgãos no relatório que não acha que deveria ser agrupado com o resto. Não sei, sinceramente. No momento do estudo, o Discord não executou um serviço formal de publicidade digital, que é um pilar central do relatório. Isso eles não estão errados. Disse a cabeça de política pública dos Estados Unidos, Kate Sheehan, no programa. Estamos ansiosos para compartilhar mais sobre o Discord e como protegemos nossos usuários. E assim, a FTC está a ficar muito farta dos teus. Isso aqui, originalmente, a FTC está ficando puta, mas a tradução fez português de Portugal, eu acho. Nada disso é algo que não ouvimos de várias agências governamentais e ONGs ao longo dos anos. Obrigado. E do canal Tecla. Sabemos que as empresas terceirizadas entregam muitos dados à Meta e a outras empresas. Sabemos que os americanos não têm as mesmas desativações de IA que os residentes da União Europeia, né? Porque o GDPR lá é bem mais potente em legislar. E sabemos que a quantidade de dados que essas novas empresas têm pode ser uma preocupação de privacidade. A fim de abordar o que é neste momento um problema bem estabelecido e em andamento, a FTC fez várias sugestões, dizendo que os serviços online devem limitar suas práticas de coleta de dados, eliminar tecnologias de rastreamento invasivos à privacidade, adicionar controles de usuários e tratar adolescentes de maneira diferente dos adultos. Agora sim, a FTC disse isso, e é que nem o FBI e a CISA dizendo, por favor, corrijam todas as falhas de segurança dos seus softwares. Mas além disso, conclui o relatório, é necessária uma regulamentação federal abrangente de privacidade. A abordagem hands-off da América produziu um enorme ecossistema de extração de dados e segmentação que ocorre em grande parte fora da vista para os consumidores, escreveu o diretor de Departamento de Proteção ao Consumidor da FTC, Samuel Levine, em um prefácio ao relatório. Embora tenham havido casos isolados de empresas que tomam ações pró-privacidade, essas continuam a ser as exceções que provam a regra. Esse relatório deixa claro que a autorregulação tem sido um fracasso, acrescentou Levine. A regulamentação federal de privacidade mais recente, a Lei Americana de Direitos de Privacidade, está presa no comitê desde que foi introduzida em junho. O que eu acho interessante nisso é que direto vocês vão ouvir uma analogia, já fiz aqui algumas vezes, de que os dados são o novo petróleo, né? Eu sempre gosto de pensar que isso que as Big Techs estão fazendo com os dados e agora desembocou nos modelos de IA, que é um uso extremamente lucrativo hoje desses dados que elas coletaram, é como se fosse a acumulação originária, né? A acumulação primitiva que o Marx fala. Que é quando a gente ainda não tinha o conceito de propriedade privada, porque o modo de produção estava evoluindo para o capitalismo, e daí chega o pessoal e diz assim, eu sei que vocês moram na Terra, eu sei que vocês trabalham na Terra, mas eu comprei a Terra é minha agora, então saiam. Aí as pessoas não têm onde morar, e eles dizem, não, mas vocês precisam de dinheiro para comprar um lugar para morar, então vocês trabalham para mim, e daí depois vocês alugam a terra do outro, alugam um quartinho do outro, vocês vão trabalhar na fábrica e tal. Os dados, eles não eram uma coisa que poderia ser uma propriedade privada. Os dados não eram uma coisa que poderia gerar valor. Aí o capitalismo vê assim, nós podemos ganhar dinheiro com isso, nós podemos usar isso para gerar valor. E daí, do nada, os nossos dados não são mais nossos. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante da gente tentar ligar com todos os iriguduns dessas empresas de IA, dizendo nós precisamos dos dados para treinar, é muito importante que os modelos de IA continuem sendo desenvolvidos e que a gente precisa desses dados, por favor, nos deem seus dados. O que se quer, na realidade, é tirar de nós essa coisa que a gente não sabia que era uma propriedade, que não fazia sentido ser uma propriedade, que são os nossos dados, que a gente gera por viver e por interagir na internet, nos dispositivos eletrônicos. Eles querem dizer que isso, na realidade, é uma coisa que tem dono, sim. E o dono são eles. O dono são essas empresas. Eles criaram esse conceito dos dados, eles pegaram os dados para eles ganham dinheiro com isso, e eles chegam para os legisladores e dizem, não, pessoal, nós temos que legislar sim, mas legislem
por favor, para que a gente possa ser dono disso. Um dia eu vou ter que desenvolver um pouco melhor isso, se vocês quiserem, né? Um livro bom sobre isso. Colonialismo digital. Uma das partes da discussão que tem desse livro é o colonialismo de dados, que tem a ver com esse processo que eu estava tentando descrever para vocês. Mas eu vejo como muito maus olhos também propostas como, por exemplo, se a Google quer usar os meus dados, ela vai ter que me pagar pelos meus dados. A gente tem que dar a possibilidade da pessoa ser recompensada por dar seus dados para o Google. Por que isso aqui é uma merda? Porque é a mesma crítica que o Engels estava fazendo quando o pessoal estava dizendo assim, vamos dar casas para todas as pessoas, a propriedade das casas, e daí elas podem fazer o que elas quiserem com a casa delas. Porque o que acontece? A especulação imobiliária começa a comprar a casa de todo mundo, porque as pessoas precisam do dinheiro, e daí todo mundo fica sem casa e a especulação imobiliária vence, entendeu? Então, assim, pagar pelos dados, que é uma proposta que às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, também não é uma boa ideia, porque daí a gente assume que eles são uma coisa que dá para ser propriedade privada delas, e as big techs vão usar o seu poder político, seu poder econômico para comprar todos os nossos dados e ainda dizer, não, mas você não é dono disso, eu te paguei 2 Google Coins por isso e agora você não pode reclamar. Enfim, não sei se eu desenvolvi muito bem aqui, mas um dia nós vamos desenvolver isso. Um dia vocês vão acordar e o Google vai ter comprado todos os seus dados e vocês vão dizer, não é que o Tecla estava certo? E só para fechar com chave de bosta, eu vou mostrar um memezinho aqui que uma pessoa que segue o canal Teclas tinha me mandado, que é isso aqui, né? Nossa rede de afiliados pode usar seus dados pessoais e conteúdo que você criou para treinar nossa IA generativa para criar conteúdo. Daí sai para lá, LinkedIn. A única coisa que tem de errada desse meme é que não é um ponto de interrogação, é um ponto, tá ligado? Nossa rede e afiliados podem usar seus dados pessoais e conteúdo que você criou para treinar nossa IA generativa para criar conteúdo. Por quê? Trago para vocês essa notícia. De novo, tirei da newsletter do Deschamps, mas eu trouxe um artigo do The Register, que eu estava lendo aqui também antes para vocês sobre isso. LinkedIn está coletando dados de usuários para treinar modelos de IA sem atualizar previamente seus termos de serviço. A ação é considerada incomum, visto que o documento é a principal forma de esclarecer às pessoas como seus conteúdos são utilizados pela plataforma. A empresa que confirmou a decisão afirma que a atualização dos termos em breve. Vem aí a atualização dos termos. A informação não é do Slashdot, porque o Slashdot é um agregador de notícias, tá, Deschamps? Mas então, só para confirmar, pessoal, assim, se a gente não fizer nada com relação a isso, as empresas vão roubar nossos dados, aí um tempão depois vai vir a legislação e vai dizer, proibido roubar dados agora. Daí as empresas já com seus modelos de 10ª geração de IA, com seus ciborgues clones de você, porque sabe todos os dados e sabe todos os movimentos que você pode fazer e que são muito superiores a você, vão dizer, beleza, nós não precisamos mais copiar nenhum dado, porque a gente já copiou tudo. A gente já tá aqui, sabe? É isso que a legislação chegando atrasada do jeito que os Estados Unidos têm ali vai fazer, sabe? Então, assim, vamos ficar sem esperança, não sei o que, vão roubar nossos dados, vamos morar numa caverna. Não, pessoal, é mais fácil, vamos derrubar o capitalismo, tá? E eu sei que às vezes parece que eu tô querendo só me esquivar de todos os problemas, mas não, pessoal, é muita organização, é muito estudo. Se a gente quer ser melhor do que esse sistema de produção, a gente tem que entender como ele funciona de cabo a rabo, a gente tem que saber tudo, a gente tem que saber fazer a crítica, a gente tem que se organizar, a gente tem que ler teoria revolucionária e a gente vai resolver esse problema. Mas não perca a esperança, é isso que eu quero dizer. Beleza, é isso aí, pessoal. Um abraço.